Fala galera, tudo bem com vocês? Então a gente vai seguir aí esse caminho dos ácidos nucleicos. Na última aula a gente estava falando da replicação e falamos inclusive de uma máquina que replica o DNA fora da célula, que era o PCR, muito utilizado como base para o sequenciamento do DNA. E sequenciar o DNA nada mais é do que comparar com outras sequências em bancos genômicos. Nós temos bancos que vão armazenando a sequência de base de todos os seres vivos, principalmente dos patogênicos. É importante a gente ter essas sequências para a gente estudar, ver as similaridades, que também se aplicam em similaridades nas construções de vacinas, de medicamentos, tá? Então, a clonagem de um gene, ela permite que ele seja amplificado e é um pré-requisito para estudar suas sequências e as relações que eu tenho com aplicabilidade naquele momento. Eu estou deixando esse link para vocês aí, ó. Depois eu coloco na legenda do vídeo, que eu quero que vocês assistam, que ele é um vídeo bem intuitivo, que explica justamente como é que a gente compara sequências de DNA, tá certo? Vou deixar esse link para vocês lá na legenda do vídeo, para vocês assistirem depois. Pessoal, vamos falar um pouquinho de eletroforese. Depois que a gente amplifica um gene, a gente coloca esse gene A gente pega essa sequência de DNA de diferentes amostragens, pode ser, por exemplo, gente, fragmentos de DNA de diferentes indivíduos que eles estão fazendo um teste para saber quem é o pai de uma determinada criança, né? Então a gente vai comparar fragmentos desses indivíduos. Eu posso comparar os fragmentos de DNA ou os fragmentos das proteínas formadas por esse DNA, tanto faz. Mas assim, é mais exato a gente comparar fragmentos de DNA. Então as eletroforeses que sucedem o PCR geralmente são com fragmentos de DNA. Eu havia dito na primeira aula de ácidos nucleicos que o DNA era uma molécula negativa por conta do grupo fosfato. Então eu vou construir uma placa que tem um gel de um carboidrato que é a agarose, e eu vou colocar uma corrente elétrica nele e eu vou ter uma extremidade com polo negativo e outra com polo positivo. Você vai inserir os fragmentos de DNA sempre na extremidade da placa negativa, porque negativo com negativo vai ter uma repulsão e o DNA vai se deslocando em direção à extremidade positiva. Fragmentos que são mais leves se deslocam mais, como esse fragmento aqui. Fragmentos mais pesados se deslocam pouco. Só que o peso dos fragmentos depende da quantidade de bases e ela é única nos indivíduos. É como se fosse código de barras, identidade, impressão digital. Então, cada um vai ter um padrão único de deslocamento desses fragmentos. Talvez você tenha alguns fragmentos similares no seu filho, porque você herdou, na verdade, você transmitiu esses fragmentos para o seu filho. E você herdou esses fragmentos do seu pai ou da sua mãe. Por isso que é muito utilizado na determinação de paternidade. Bom, aqui é uma outra imagem mostrando essa placa, né? O gel de agarose, de carboidrato. E a gente coloca a energia, então a gente cria uma corrente elétrica. E eu sempre tenho que colocar o DNA na extremidade negativa, para que tenha a repulsão e ele migre em direção à extremidade positiva. Uma vez na faculdade, eu fui fazer esse experimento e depois de preparar tudo, eu joguei o material na extremidade positiva. Aí eu perdi todo o experimento, tinha que começar tudo de novo. Mas eu nunca mais esqueço disso, viu? Aprendi na marra. Galera, então um resuminho para quem está anotando, ó. Essa eletroforese ou separação eletroforética nada mais é do que uma solução com fragmentos de DNA colocados em gel de agarose. O deslocamento dos fragmentos de DNA é sempre em direção ao polo positivo da placa. E quanto menor o tamanho do fragmento, maior a velocidade com que ele se desloca, tá? E esse padrão de deslocamento ele é único, tá? É tipo uma impressão digital. Olha aí, os fragmentos menores, mais leves, se deslocam mais.
os intermediários, um padrão intermediário de deslocamento, e os maiores deslocam menos, tá? Então, pela medida da distância relativa da migração das bandas, é possível calcular o peso molecular e o tamanho dos fragmentos do DNA. Bom, qual é a sequência do DNA que eu tenho que utilizar na eletroforese? Tem que ser sequências que são únicas. E as sequências únicas não podem ser sequências que tenham um valor adaptativo. Se eu for sequenciar o gene que produz a pepsina no estômago, todo mundo vai ter a mesma sequência. Então, eu não posso utilizar essas sequências que formam proteínas com valor adaptativo. Então, tem que ser sequências não codificadoras, que fazem parte daquilo que a gente chamava antes de DNA lixo, tá? Elas têm alta taxa de variação, então cada indivíduo tem um diferente. As similaridades vão sendo entre os familiares mais próximos. Mãe, filho, pai, por aí vai. As sequências menores se deslocam mais e o contrário acontece com as sequências maiores. Essas sequências muitas vezes são fragmentos pequenos, mas é que eles são repetidos. Tipo assim, ATG, 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 ATG. Estou dando um exemplo, tem vários. E tem que ser sequências que ficam localizadas entre os sítios de corte das enzimas que vão construir o fragmento, que vão retirar esse fragmento, que são as enzimas de restrição, a nossa tesourinha molecular. Tudo bem? Bom, e aí a gente tem uma imagem, né, desse DNA fingerprint, dessa impressão digital. Vejam vocês aqui, ó, que isso aqui é bem simples, porque eu tenho 3 suspeitos de um DNA encontrado na cena de um crime. E veja que esse padrão de deslocamento das bandas, ele é exatamente igual ao do indivíduo do suspeito 2. Então aqui eu não tenho nem questionamento, né? Esse DNA é dele, da cena do crime. Medicina legal aí, ó, a gente utiliza essa técnica e pode utilizar na medicina pericial. Aqui um outro exemplo, aqui eu já tenho o padrão de deslocamento do material de um bebê e eu quero saber quais são os pais, os genitores biológicos. Isso aqui acontece, gente, quando troca bebê em hospital, e vai ver que naquele dia nasceram 5 bebês e aí a gente tem 5 casais e a gente quer saber quem é o pai biológico do bebê 81. Aí eu tenho uma dica para vocês. É porque assim, o bebê ele tem fragmentos do pai e tem fragmentos da mãe. Mas o bebê não tem como ele ter um fragmento que não é compartilhado pelo menos por um dos genitores. Então eu vou começar de baixo para cima, olhem só. Veja que o fragmento aqui, essa marcação, essa primeira do bebê 81, eu não tenho no primeiro casal, então eu já excluo esse casal. Não tenho no segundo, não tenho no quarto casal e não tenho no quinto. Então analisando apenas um fragmento, eu já consigo perceber que os pais biológicos são os pais, o casal representado pela letra C, né? Então, é assim, eu vou vendo de onde vêm essas similaridades. Beleza, moçada. Vamos entrar na transcrição do DNA, e a transcrição é uma etapa muito importante, porque é a partir dela que a gente tem a síntese do RNA. E esse RNA, ele vai ser utilizado na formação de proteínas. Então, eu tenho a produção dos 3 tipos de RNA por transcrição. O RNA ribossômico, que vai formar o ribossomo, o RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos para a tradução, e o RNA mensageiro, que é o que a gente mais estuda, que vai enviar a mensagem do gene e vai levar o ribossomo para formar a proteína. Então, a transcrição é um processo em que eu utilizo um molde de DNA para a formação de uma fita de RNA complementar. Então, não esqueça disso daí. Essa daqui é a função da transcrição do DNA. Lembre que, do mesmo jeito, eu vou ter que desnaturar um fragmento de DNA, eu vou quebrar as ligações de hidrogênio, formar uma forquilha. Agora é a forquilha da transcrição. E a diferença da replicação é que eu construo um RNA de fita simples. Se só tem uma fita, eu só vou usar uma das 2 fitas como molde. A fita que eu utilizo como molde é óbvio, eu vou chamar de fita molde.
E a fita que eu não utilizo como molde, eu chamo de fita inativa ou codificadora. Ela recebe o nome de codificadora porque, como é uma sequência complementar à fita molde, ela tem maior similaridade das bases com o RNA do que a própria fita molde. Então, ela tem a sequência que codifica o RNA formado. Lembre só que na cadeia de RNA construída, a gente vai ter a uracila pareando com a adenina. A gente não vai ter mais timina no RNA. Tudo bem? E aí, a enzima da transcrição é a RNA polimerase. É diferente da DNA polimerase, porque ela constrói um polímero, só que esse polímero agora é de RNA, mas ela é DNA dependente, ela depende de um molde de DNA. Então, ela só constrói RNA a partir de uma fita molde de DNA. Perfeito, galera. Características do processo. Isso vai acontecer nos diferentes intervalos da intérfase, o G1 e o G2. Lembre que a fase S não tem transcrição, tem a replicação. E essa divisão em intérfase e essa separação do ciclo em intérfase G1, S, G2, divisão celular, é tudo restrito aos eucariotos. Bactérias eu não tenho essa nomenclatura. O local de ocorrência vai ser onde tiver o DNA, porque ele vai me fornecer a fita molde. Nas bactérias, o DNA fica no citoplasma. E nos eucariotos, o DNA fica no núcleo. Então, eu vou ter essa diferença espacial, né? Onde vai ocorrer o processo. E o objetivo do processo nada mais é do que permitir, possibilitar a síntese de proteínas. Essa síntese de proteínas, ela vai acontecer a partir da transcrição, em que eu formo o RNA. Depois eu vou ter outras etapas até formar a proteína, que a gente vai estudar posteriormente. Mas tudo começa com a transcrição. Eu tenho 3 etapas, para a galera que vai anotar, é importante eu colocar os conceitos. Só lembre que a fase inicial é aquela em que a RNA polimerase se encaixa no gene para transcrever na região promotora. A fase de alongamento é quando a enzima começa a construir a nova fita. A gente trabalha muito com a construção de um tipo de RNA que é o mensageiro. E aí a gente vai ver para onde vai o mensageiro depois. Mas a transcrição também permite a construção do RNA transportador e do ribossômico. Eu coloquei o mensageiro porque o mensageiro é o único que, além de transcrito, vai sofrer tradução. Os outros não sofrem tradução, são chamados de RNAs funcionais. E o término? O término nada mais é do que quando a enzima reconhece uma sequência de finalização, e aí ela libera o RNA mensageiro ou outro tipo de RNA, e o DNA volta a se fechar, a se enrolar, reconstruindo-se, ok? Bom, o conceito de gene, ele já variou nas últimas décadas. Hoje em dia eu vou colocar um conceito um pouco mais detalhado, porque antigamente a gente considerava assim, gene é um pedaço do DNA que tem informação para produzir uma proteína, ponto final. Só que a gente sabe que existem genes que não formam proteínas, e mesmo assim são genes que formam RNAs funcionais, o RNA ribossômico, o RNA transportador. Então vamos colocar aqui um gene, é um fragmento, uma sequência de nucleotídeos que contém informação para a produção de um RNA funcional e uma cadeia polipeptídica, que pode ser uma proteína. Então, uma proteína é formada por uma etapa de transcrição e depois tradução. Tudo bem, galera? Beleza. No próximo vídeo, a gente vai estudar as diferenças de transcrição e tradução em bactérias quando eu comparo com os procariotos. E a gente vai trabalhar também com o conceito de processamento do RNA, que a gente chama de splicing. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo.